Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Estamos aqui iniciando mais um dia, mais uma manhã, mais um novo momento na nossa vida, na presença do Senhor. Por mais um dia, por mais esse momento, nós iremos caminhar com Ele, nós iremos declarar que Ele é o nosso Senhor da nossa vida, que nós estamos aqui para adorá-lo, nós estamos aqui para glorificar o nome dEle. Mais uma semana, por mais um dia, mais esse momento. Precisamos todos os dias da nossa vida adorá-lo em nome de Jesus. A primeira coisa que nós temos que fazer quando nós acordamos é isso aqui, é sentarmos diante da presença dele e agradecer a ele por mais um dia e pedir a ele que esse dia seja uma bênção nas nossas vidas e pedir a ele que ele coloque os anjos dele adiante de nós, preparando o nosso dia. E conforme as coisas vão acontecendo no nosso dia, nós vamos orando e agradecendo por tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que nós pedimos que Ele fizesse. Nós vamos agradecendo. E não precisamos pedir muito, só precisamos pedir que Ele nos guarde, que Ele prepare tudo para nós no nosso dia, somente nesse dia. Não precisamos pensar no dia de amanhã, somente pensar no dia de hoje. E pedir que Ele nos guarde e nos prepare o melhor para nós. Que nos dê um dia abençoado, um dia de paz, um dia de alegria, um dia na presença dEle. Que possamos todos os nossos dias meditar na palavra dEle. Que precisamos estar junto com Ele e Ele junto conosco. O Espírito Santo de Deus esteja conosco no nosso dia. Somente hoje, agradecendo sempre pelo dia de ontem e pedindo que o dia de hoje seja um dia abençoado, um dia que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, que não deixemos entristecer com os nossos atos, mas que Ele nos ajude a caminhar no dia de hoje, em nome de Jesus. Então é por isso que nós estamos aqui diante da palavra do Senhor, mais um dia, para que por mais um dia Ele nos ensine como fazer isso nesse dia que Ele nos dá. Em nome de Jesus. Amém, amados irmãos. Então, hoje, dia 2 de março de 2019, nós estaremos aqui e vamos ler aqui hoje no dia 2 de março. Estaremos lendo aqui livro de Números 9 e 10. Em nome de Jesus. Números 9 e 10. Mas eu gostei muito de uma palavra que eu li ontem. E eu quero reler ela de novo. Para que o Senhor faça isso na nossa vida. No dia de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 9 e 10.
Pois bem, amados irmãos, ó, aqui diz assim, ó, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nossa vida no dia de hoje. Amém, amados irmãos. Então vamos ler aqui, então, ó. Estamos lendo aqui, capítulo 9. Meu Pai do céu. Capítulo 9 e 10. Vamos ler primeiro. Vou estar lendo primeiro aqui. Capítulo 7. Que diz assim: as ofertas das primícias na dedicação do tabernáculo e do altar. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o santificou, e todos os utensílios, e também o altar, e todos os seus utensílios, e o ungiu, e o santificou. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que levantaram sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram as suas ofertas perante o Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois por 2 príncipes, um por carro e um por cada boi. Um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Falou o Senhor a Moisés, dizendo. Deus disse algo para Moisés. Toma os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas, 2 carros e os 4 bois aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério, 4 carros e 8 bois, e deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto seu cargo estava o santuário, e o levaram aos ombros, e ofereceram aos príncipes para a congregação do altar, no dia em que o Senhor foi ungido. Ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés, cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato
um prato de prata do peso de 130 siclos e uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, e uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um bode para expiação do pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, e esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zuar, príncipe de Issacar. Pela sua oferta ofereceu um prato de prata de um peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 60 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassado com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulão, Eliabe, filho de Elon. Sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 60 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Rubem, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi de um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um cordeiro, um carneiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para oferta. Para esta foi a oferta de filho filho de Sedeur. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Zelumiel, filho de Zurisadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassados com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado
e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurissadai. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Sua oferta foi um prato de prata do peso de 30 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, dois bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasama, filho de Amiúde. No oitavo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassado com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano de idade para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia nono ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos e uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassado com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amazadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, de bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassado com azeite para oferta de manjares,
uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Azer. No dia undécimo, no dia, aí como que é, no dia undécimo ofereceu o príncipe, mas porque eu não sabia como falava 11º, não sei 11º, mas está como 1/10, mas tudo bem. 1/10 ofereceu o príncipe dos filhos de Azer, Pigiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassados com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Pigeel, filho de Ocrã. No 12º dia ofereceu o príncipe de Naphtali, filho de Enã. Sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Eira, filho de Enã. Essa é a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel. No dia em que o Senhor foi ungido, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro, cada prato de prata de 130 ciclos e cada bacia de 70 ciclos, todas de prata. Dos utensílios foram 12.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário, 12 taças de ouro cheias de incensos, cada taça de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foram 120 ciclos. Todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, 12 novilhos, carneiros, 12 e 12 cordeiros, cada um de um ano, com oferta de manjares, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os bois para o sacrifício foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de um ano 60. Esta é a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor,
Então ouvi a voz, o que lhe falava, de cima do propiciatório que estava sobre o testemunho entre os dois querubins, assim como ele falava. Oh, aleluia, Jesus. Como as lâmpadas devem ser acesas, como devem ser acesas as lâmpadas. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e dize-lhe: Quando acenderes as lâmpadas de fronte do candeeiro, alumiarão 7 lâmpadas. E Arão fez assim: defronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta obra do candeeiro de ouro batido, desde o pé até as suas flores eram batidos, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candeeiro, a consagração dos levitas. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas no meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para purificar, espargue sobre eles a água da expiação, e sobre toda a carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes e purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de flor de farinha amassada com azeite. Tomará outro novilho para expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da consagração, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Fará, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor, dos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica tu um para a expiação do pecado e outro para o holocausto ao Senhor, para expiação e pelos levitas. E porá os levitas perante Arão e perante os filhos de Israel, perante os seus filhos, e moverá por oferta de movimento ao Senhor. E separará os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. Amém, Jesus, aleluia. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificará por oferta de movimento, os moverá, enquanto eles no meio dos filhos de Israel me são dados em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito, cada um dos filhos de Israel. Para mim os tenho tomado, porque ele é meu primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais, no dia em que na terra do Egito feri todo primogênito, os santifiquei para mim, e tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os levitas dado a Arão e a seus filhos no meio dos filhos de Israel. Tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando seus filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés,
e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os moveu por oferta movida perante ao Senhor. E Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou mais o Senhor, dizendo: Este é o sacrifício dos levitas, da idade de 5 anos para cima, entrarão para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão da milícia deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos servirão na tenda da congregação para terem o cuidado de guardar, mas o santuário não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. Aleluia, glória a Deus. A celebração da Páscoa no deserto do Sinai. E falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, segundo o ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, o seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritmos a celebrarei. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Segunda celebração para os ausentes e os imundos. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto. E no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão naquele dia. E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta ao Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: Esperai e ouvireis o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém dentre vós ou dentre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrarás a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, do dia 14 da tarde, celebrarão com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarás até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebração. Porém, quando um homem for limpo e não estiver no caminho e deixar de celebrar a Páscoa, a tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrino entre vós também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu ritmo, assim celebrará um mesmo estatuto, haverá entre vós, assim
para o estrangeiro como para o natural da terra. Amém, Jesus, aleluia. E no dia guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda da congregação, e a tarde estava sobre o tabernáculo como aparência de fogo até a tarde. Assim era contínuo a nuvem A nuvem cobria a noite, havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam no seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham o cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem pousava, a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor partia. Porém era que quando a nuvem desde a tarde e até a manhã ficava ali, a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer dia, quer noite, alçava-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinham 2 dias ou 3, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E, alçando-se ela, partiam, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pelas mãos de Moisés. Amém. Glória a Deus, amados, que também possamos ser assim, obedientes como esse povo era ao Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, pela leitura da Tua Palavra no dia de hoje, Pai. Obrigado, Senhor, por ter estado conosco, Pai, ter nos guardado, nos abençoado, Senhor, na leitura da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor assim permaneça, Senhor, no nosso dia, Pai. Com a Tua presença sobre nós, Pai, com a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, Senhor, com os Teus anjos adiante de nós, Pai, nos guardando e nos livrando, Senhor, de todo o mal, todo o perigo, Pai. Ou seja, que nossas mentes, Senhor, nossos pensamentos estejam ligados em Ti, Pai, nesse dia, Senhor, de hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai, esse dia que é único, Pai, não existirá outro dia igual a este, Pai, porque tudo que o Senhor faz é único. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém e graças a Deus.